Abra a sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. Hoje vou falar sobre algo muito importante: como vencer a frustração. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E eles lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles. Tome seu assento em nome de Jesus. Queridos, a pergunta que eu faço a você nessa noite é: como acontecem as frustrações? Como se forma as frustrações? Qual é o processo que leva uma pessoa até a frustração? A pergunta é: por que você se frustra? Em que momento você se frustrou? É preciso que você responda essas perguntas, porque a gente cria uma ideia que frustração é viver aquilo que eu não estou querendo viver. O ser humano, ele criou uma ideia de que frustração é viver aquilo que eu não quero viver, que eu não estou querendo viver. As pessoas se frustram porque elas estão vivendo algo que elas não gostariam de viver. E na verdade,
A frustração pouco tem a ver com o que você não queria viver. Frustração não é sobre o que você deixou de viver, do que você está vivendo. Frustração tem mais a ver sobre o que você queria e não está vivendo. Você fica frustrado, as pessoas se frustram porque elas não estão vivendo o que gostariam de estar vivendo, acreditando que aquilo que não aconteceu seria melhor para você. Quando você conversa com uma pessoa frustrada, ela é frustrada porque o que ela está vivendo, ela não queria viver. Ela acredita que o que ela queria viver é o melhor para a vida dela. E assim se forma a frustração. Acredite, o que tem acontecido na sua vida, por mais que doa, por mais que machuque, é bem melhor do que aquilo que não aconteceu. Aquilo que não aconteceu, se fosse para acontecer, teria acontecido. Nada impede os propósitos de Deus. Muitas pessoas, elas vivem frustradas porque elas ficam criando na cabeça um filme do que poderia ter acontecido. Sabe por que o ser humano se frustra? Ele fica criando na sua mente um filme de como seria se o que ela deseja tivesse acontecido. Ah, se! Então as pessoas se frustram porque na sua mente elas criam um teatro, um filme daquilo que elas queriam que tivesse acontecido. As pessoas acreditam que poderiam estar vivendo melhor se tal coisa tivesse acontecido. E aí eu quero, antes de entrar na mensagem, exortar você. Ficar imaginando o que poderia ter acontecido só vai te deixar mais frustrado. Eu quero que você entenda que a frustração, ela te leva para longe dos propósitos de Deus. A frustração é a estrada para a depressão. Existem coisas melhores que já começaram a acontecer na sua vida, mas você não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue usufruir, porque o teu coração está preso pela frustração daquilo que não aconteceu. Você não consegue ser feliz plenamente. A sua felicidade, ela é momentânea. A sua felicidade, ela é de momento, porque o seu coração está preso a um cenário que já te frustrou. Enquanto o teu coração estiver preso à frustração, enquanto o teu coração estiver preso a algo que já aconteceu, ou melhor, que não aconteceu, que você queria que tivesse acontecido, você será infeliz. Porque pior do que ter vivido a dor da frustração é deixar que essa dor continue te ferindo. O objetivo da frustração é que você fique sofrendo por algo que você queria que tivesse acontecido, mas não aconteceu. O objetivo da frustração é que você continue acreditando que se tal coisa tivesse acontecido, você seria feliz. E eu quero que você entenda uma coisa: você não consegue mudar o que passou. Nós somos uma igreja de avivamento. Eu sou um pregador avivalista, mas nesses últimos domingos Deus tem direcionado o meu coração para falar, ministrar mensagens que vão curar a sua alma. E eu quero que você entenda isso. Você nunca vai mudar
o que aconteceu. Se algumas coisas não aconteceram na sua vida, é porque não era para ter acontecido. Você não consegue muitas vezes entender o que eu falo, porque na sua mente, para você, melhor não é o que está acontecendo. A gente fala livramento, Deus sabe, se não aconteceu é porque não era para acontecer. Só que na sua cabeça você não consegue entender. Você fala, pastor está falando besteira, o pastor está tentando falar para que eu não sofra mais. Então na sua cabeça, melhor não é o que está acontecendo, melhor é o que você acredita que poderia ter acontecido. Os versículos que nós lemos, ele mostra dois homens completamente frustrados. Uma coisa interessante, a tendência de todo frustrado que não quer se livrar da frustração é sempre se aliar a outro frustrado. É natural. Ao invés dos opostos se atraírem, nesse caso, os iguais se atraem. Quando a pessoa não quer se livrar da frustração, ela sempre vai se unir a alguém frustrado. O versículo que nós lemos é um versículo muito conhecido, que mostra dois homens que estão completamente tristes, frustrados, porque as coisas não aconteceram como eles achavam que deveriam acontecer. Eles estão indo no caminho para Emaús, os dois estão frustrados. Pastora Filó, não há expectativa de melhora. Você olha a conversa deles, Angelita, e conversando, eles não chegam a diagnóstico nenhum, eles não chegam a nenhuma solução, porque é um ferido falando com outro ferido, é um frustrado falando com outro frustrado. E o que eu acho interessante é que a frustração é tão grande, é tão profunda, é tão traiçoeira, é tão sorrateira, que eles nem percebem que frustrados eles estão saindo de um lugar da onde Deus não queria que eles saíssem. Laila, eles estão caminhando frustrados, afundados na frustração, e caminhando, vivendo aquela frustração, eles nem percebem que eles estão se afastando de um lugar que Deus não queria que eles se afastassem, Jerusalém. Eles não percebem, mas aquela frustração vai afastando eles de Jerusalém. E sabe algo que eu sinto no meu espírito? A frustração sempre quer te tirar do lugar onde as frustrações são demolidas. A frustração, ela sempre vai trabalhar para te tirar do lugar onde a frustração é exterminada. A frustração sempre trabalha para te afastar do lugar de cura. A frustração, ela sempre te pressiona a te afastar do lugar da restauração. A frustração quer te afastar do lugar de cura para o teu coração. Quando você se frustra, qual é a primeira coisa que você pensa? Vou dar um tempo, vou me afastar da igreja, vou me afastar de Deus, vou me afastar de tudo. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração: a frustração sempre trabalha para te afastar do lugar de cura, do lugar onde haverá cura para o teu coração. Ei, grave uma coisa no seu coração: a frustração sempre quer te tirar do lugar onde Deus vai sarar o teu coração. É interessante, eu ainda não comecei a pregar, que eles vão, Angelita, conversando, Andréia, eles vão se lamentando, Patrícia, eles vão falando das suas frustrações, e nem percebem como estão se afundando e se afastando, Nilton,
do lugar que Deus queria eles. Eles estão frustrados e já caminharam 70 estádios, Fernando. Eles nem perceberam. Eles estão caminhando, a hora vai se passando, eles já se afastaram 70 estádios. Olha o quão distante eles já estão. A frustração, ela afasta os dois, porque eles estão alimentando as frustrações. Um não tem a capacidade de curar o outro, porque um está pior que o outro. A pastora postou no Face dela, e eu compartilhei um pequeno trecho de uma mensagem dela, onde ela fala: não saber o que fazer é comum, é normal, faz parte do ser humano às vezes não saber o que fazer. E o que eu acho interessante é que a pastora vai dizer: o problema não é não saber o que fazer, o problema é não saber a quem recorrer. Um está pior que o outro. Nenhum dos dois tem a capacidade de curar o outro. Quando você se aconselha com um frustrado, ele sempre vai alimentar a sua frustração. E uma coisa que eu quero que você entenda, grava isso no seu coração: não há cura na exposição da alma. Não exponha a sua alma a qualquer um. Isso aqui eu peguei carona do que a pastora falou. Saiba a quem recorrer. Não exponha a sua alma a qualquer pessoa. Não exponha a sua alma nas redes sociais. Entenda que vomitar as suas frustrações na rede social não vai curar a sua alma. Enquanto eles se afastam, um falando, o pastor Jefferson, para o outro das suas feridas, envenenando a alma do outro. Isaac, enquanto eles estão frustrados, se afastando de Jerusalém, Nai, caminhando para Emaús, eles nem percebem que chega uma terceira pessoa no caminho com eles. Eles estão tão concentrados, tão afundados na sua frustração, Silval, que eles nem percebem que uma terceira pessoa já está com eles no caminho. Está escrito no texto. E caminhando com eles, não perceberam. Eles estão tão afundados numa frustração profunda, que eles nem percebem que há uma terceira pessoa. Quem é essa terceira pessoa? Quem é essa terceira pessoa? Jesus. Eles não percebem que Jesus está caminhando com eles. A frustração muitas vezes te impede de entender, de perceber que Jesus está caminhando com você. Jesus está caminhando com eles, mas eles não percebem de tão frustrados que eles estão. Jesus estava ali caminhando com eles. Há pessoas que estão tão frustradas que já não percebem mais a presença de Jesus. Há pessoas tão frustradas que elas não conseguem mais sentir a presença de Jesus. A frustração, ela te tira do ambiente de cura. A frustração te impede de perceber a presença de Jesus na caminhada. Uma pessoa frustrada não percebe. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você está frustrado, você acha que Jesus não está com você, que Deus te abandonou, que todo mundo te abandonou. Eu quero te dizer uma coisa: Ele não vai vir. Ele já está caminhando com você, Ele já veio. Ele não vai chegar, Ele já chegou. Ele não vai
o milagre já está preparado para você. Aleluia. E aí, queridos, já que eles estão tão frustrados, Irivan, que não conseguem sentir, perceber a presença dele, o que ele vai fazer, Kézia? Ele vai falar. Quem sabe falando, eles vão reconhecer a voz de Jesus no caminho da frustração. E Jesus começa a falar com eles. Jesus pergunta: o que vocês estão conversando aí? Cassi, é interessante que eles respondem Jesus, mas não reconhecem a voz de Jesus. Jesus fala com eles, eles falam com Jesus, mas eles não reconhecem. Sabe qual é o maior perigo para a sua vida? O maior perigo é caminhar sem reconhecer a voz dele. Se existe algo que pode ser perigoso na caminhada, é caminhar com ele sem reconhecer a voz dele, sem reconhecer que ele está falando. Os nãos da vida, as portas fechadas, as oportunidades que você queria e não surgiram, muitas vezes são a voz de Jesus falando contigo. Jesus fala com eles, mas eles não reconhecem. Há pessoas que não sentem mais a presença dele. Há pessoas que não reconhecem mais a voz dele. Ele pergunta: por que vocês estão tristes? A tristeza, a frustração impede você de sentir a presença dele, de ouvir a voz dele. Ei, querido, a frustração te tira do lugar de cura. A frustração te afasta do ambiente e ela te cega. Não, Deus não abandonou você. Não, Deus não odeia você. Pelo contrário, a maior prova de amor é que Ele está caminhando com você num caminho que Ele não queria que você caminhasse. Jesus não queria que eles se afastassem de Jerusalém. Não, Ele não abandonou você. É que você ficou cego por causa da frustração. Eles olham para Jesus e não reconhecem Ele. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, Juliano? É que muitas vezes um dia de frustração tem o poder de anular uma vida inteira junto com ele. Fernando, Eliane, esses homens caminharam com ele 3 anos e meio. Esses homens, Igor, caminharam com Jesus 3 anos e meio. 3 anos e meio vendo milagre. 3 anos e meio vendo o agir de Jesus na vida deles. Mas por causa de um dia de frustração, um dia que as coisas não saíram como eles queriam, eles ficaram frustrados. E a frustração apagou do coração deles uma história de quase 4 anos. Você já percebeu que quando a gente se frustra, a primeira coisa que a gente faz é se afastar dele, culpando ele? A gente culpa Deus pelos vendavais da vida que chegam na nossa vida. Culpamos a Deus pela dor, pela traição, pelo problema, pelo mal, pelo desemprego,
E uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração: não permita que um dia de frustração anule uma vida construída por Ele. Ei, Gabi, por mais que você não esteja vivendo o que você queria, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: isso é apenas um tempo de frustração. Isso passa. Frustração faz parte da vida. A vida é feita muitas vezes de frustração. As pessoas caminham com Ele, mas na hora que mais precisam conhecer, não reconhece a voz de Jesus. Por quê? Por que eles não reconhecem a voz de Jesus? Porque a frustração cegou ele. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: reconheça Ele quando a dor bater na sua porta. Reconheça Ele quando a decepção chegar na sua vida. Conheça Ele quando você for abandonado. Conheça Ele quando você for injustiçado. É nesse tempo de frustração que você precisa reconhecer a Ele. A frustração afastou eles, tirou eles do ambiente de cura. Eles caminham se afastando. Mas o que eu acho interessante é que mesmo se afastando, Jesus estava com eles. Eles estão caminhando, frustrados, mas Jesus está atrás deles. Aí Jesus pergunta a eles: de quem vocês estão falando? Você não sabe? Nós estamos falando de Jesus. Não. Para comigo. Olha só. Jesus pergunta para eles: de quem que vocês estão falando? De quem que eles estavam falando? De quem que eles estavam falando? Os discípulos no caminho de Emaús? De Jesus. Sabe o que eu não consigo entender? Como é possível alguém falar de Jesus e isso não mudar a vida de frustração dele? Eu não consigo. Como é que alguém consegue falar de Jesus sem que isso mude a sua vida de frustração? Sabe por que eles falam de Jesus, mas isso não muda a frustração deles? O foco deles é outro. O foco deles não é servir a Jesus. O foco deles é uma felicidade a qualquer preço. Todas as vezes que você encontra alguém que as coisas não acontecem como ele queria, e ele se afasta de Jesus, culpando o A, culpando o B, culpando o pastor, culpando as pessoas, culpando a igreja, culpando Deus, o foco dele nunca foi Jesus. Porque é impossível você falar de Jesus sem que Ele mude a sua vida de frustração. Pastor, você nunca pensou em desviar? Várias vezes. Pastor, você nunca pensou em desistir? Várias vezes. E aí, quando eu falo de Jesus, quando eu vivo Jesus, Jesus muda o meu sentimento de frustração. Não adianta saber dele. Não adianta ter cargo. Não adianta ter muito tempo de fé. O que muda você não é o que você sabe dele, mas é o que você vive, é o que você pratica. Não tem a ver com tempo de fé, não tem a ver com o que você é. Se fosse assim, pastores não desviavam, não caíam, obreiros não desviavam. Não tem a ver com o tempo de fé, não tem a ver com o que você sabe,
tem a ver com o que você vive, com o que você pratica. Jesus foi para Emaús por causa deles. Eles estavam frustrados, mas Jesus não deixou eles. Jesus não abandonou eles. Não era para Jesus estar em Emaús. Fernando, não era para Jesus estar em Emaús. José, né? João, eles estavam procurando Jesus em Jerusalém. Mari, não era para Jesus estar em Emaús, era para Jesus estar em Jerusalém. Mas Jesus vai para Emaús por causa deles, por causa de dois frustrados. Ele foi para Emaús. Às vezes você se sente abandonado, você não se sente importante. Mas eu quero te dizer uma coisa: todas as vezes que a frustração te afastar de Jerusalém e te levar para Emaús, Jesus vai atrás de você, porque você é importante para Ele, você é especial para Ele. Se a frustração te levar para Emaús, Jesus sempre vai estar preparado para ir atrás de você. Aí depois de um dia inteiro com eles não reconhecem Jesus. E aí, Yuri, eles fazem o certo. Eles convidam ele para passar a noite com eles. Já é tarde. Fica conosco. Dorme aqui. É interessante. Jesus senta na mesa. E eu não sei se você consegue entender a profundidade do que isso significa. Jesus não entra naquela casa sem ser convidado. Eles convidam Jesus e ele diz: entra, fica. E aí, na condição de convidado, ele assume o lugar principal na mesa. Jesus é convidado e ele assume o lugar. Aí Jesus, na hora de comer, Jesus pega o pão, ele abençoa o pão. E é interessante que ele pega o pão, ele primeiro abençoa o pão, e depois ele parte o pão. E só depois que ele parte o pão é que ele dá o pão para eles. Só depois de abençoar é que o pão é partido. Ele não parte para depois abençoar. Partir e abençoar depois é coisa de homem. Ele primeiro abençoa e depois ele parte. Sabe por que você ainda está de pé? Tem pessoas aqui que foram partidas no meio, o coração foi partido, a alma foi partida, e você pensou: eu não vou conseguir, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, essa dor é forte demais. Sabe por que você suporta ser partido? Porque antes de partir, Ele te abençoou. Você pode estar partido, mas está na mão dEle. Você pode estar partido, mas está nas mãos dEle. Fala para mim: pastor, estou ferido, pastor, estou partido, mas você está na mão dEle. Você não aguenta porque você é bom, você não aguenta porque você é forte, você aguenta porque você ainda está nas mãos dEle. E aí vem a parte que eu mais gosto. Ele entrega o pão, ele parte o pão, e depois que ele entrega o pão, ele some, desaparece.
Quando Jesus parte o pão, entrega na mão deles, e ele some, esta é a mensagem para eles. Porque quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Eles reconhecem Jesus pelo partir do pão, porque só Jesus, Juliano, partiu o pão. Só Jesus abençoava e partia o pão. O homem partia o pão e depois abençoava. Talvez você nunca se perguntou, como é que eles reconheceram Jesus? Se eles caminharam o dia inteiro e não reconheceram Jesus, agora Jesus parte o pão e eles reconhecem. Porque o homem, ele partia e abençoava. Jesus não, ele abençoa e depois parte. Quando Jesus faz isso, Jesus abençoa, parte, entrega o pão para eles, eles reconhecem. Quando eles reconhecem, Jesus some. Esta é a mensagem de Jesus para eles. Qual é a mensagem? Vocês sabem quem eu sou. E eu só vim aqui em Emaús por causa de vocês. Vocês sabem aonde me encontrar. Vocês sabem onde é o lugar de vocês. Sabe qual é a mensagem de Jesus para eles? Você não pode desistir por causa das frustrações. Você sabe aonde é o lugar que você vai me encontrar. Uma coisa que Deus falou muito ao meu coração nessa tarde: você pode desistir por causa da frustração, mas Ele não desiste de você, mesmo que você esteja frustrado. Você pode ter jogado tudo para o alto porque se frustrou, mas Ele não te joga fora porque você está frustrado. Sabe o que nós aprendemos aqui, Eric? Precisamos abrir os olhos, pois é possível estar numa caminhada com Ele, mas completamente cego, sem conhecê-lo. O pior perigo que existe para o homem é passar a vida inteira caminhando achando que estava sozinho, mas ter caminhado com Ele a vida inteira. Há muitas pessoas que naquele dia vão dizer: Jesus, você prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. Você prometeu que não me abandonaria. E Ele vai dizer: mas eu estive com você a todos os momentos. Você que não me reconheceu. Você estava tão frustrado que não reconheceu a voz dEle, que não sentiu a presença dEle. Você caminha com Ele, mas não o conhece. Você precisa abrir os olhos. A frustração quer apagar de você a mensagem do Evangelho. Pastor Alessandro, qual é a mensagem do Evangelho? Eu me entreguei por você. Eu morri por você. E eu ressuscitei por você. Não, você não entendeu. Ele não precisava ter se entregue. Ele não precisava ter morrido na cruz. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por todos nós. Abra o olho. Se você abrir o olho, você vai ver o quão distante você está de Jerusalém. Jerusalém é que representa a vontade de Deus. Jerusalém é que representa o lugar que Deus te quer. 70 estádios de distância. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Emaús não é o teu lugar. Você foi para Emaús por causa da frustração.
Emaús não é lugar para você. Toda vez que você se frustra, você quer ir para Emaús. Você quer largar tudo, quer abandonar tudo. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: Emaús não é o seu lugar. Emaús é lugar de gente frustrada. Pastor, mas eu me frustrei em Jerusalém. Tudo bem, reconheço. Emaús é lugar de gente frustrada, e Jerusalém é lugar que te frustra. Só que o mesmo lugar que te frustra, Jerusalém, é um lugar de gente igual você. Jerusalém é um lugar de gente falha como você. Jerusalém é um lugar de gente problemática como você. A gente se decepciona, mas a gente também decepciona. A gente é ferido, mas a gente também fere. Algumas pessoas se afastaram de Jerusalém e foram para Emaús porque se frustraram em Jerusalém. Só que hoje Deus quer que você entenda uma coisa: Emaús não é o seu lugar. Emaús é o lugar de gente frustrada. Lá não tem cura. Lá um vai lamber a ferida do outro. Lá você não vai se curar da frustração. Você vai tentar esconder a frustração debaixo do tapete. Vai tentar esconder a frustração debaixo de uma noitada, debaixo de relacionamentos ilícitos, debaixo de bebedeira, debaixo de qualquer coisa que possa por um momento sufocar a dor da frustração. Jerusalém é lugar que frustra, mas também é um lugar que te cura. É por isso que a frustração te trabalha para te afastar de Jerusalém, porque a frustração sabe que o lugar onde ela é disseminada é em Jerusalém. Mas todas as vezes que você se frustra, você quer fugir para Emaús. Fica de pé. Emaús não é o teu lugar. Olha para essa pessoa que está do seu lado. Aponta o dedo para ela. Aponta, aponta, aponta. E eu quero que você fale com vontade, com autoridade. Diga para ela: Emaús não é o seu lugar. Acho que domingo passado eu falei sobre isso. Hoje eu falo de novo. Eu me frustrei com homens. E frustrado com homens, um dia eu peguei meu carro e saí frustrado de Jerusalém. A única coisa que eu queria naquele momento, porque eu jamais imaginei que logo em Jerusalém o lugar de cura seria o lugar que iria me frustrar. Eu já compartilhei isso com vocês. A minha vontade era jogar o meu carro de frente para uma carreta. Só que naquele momento, no caminho da frustração, eu percebi: eu não estava sozinho. Ele não tem culpa das minhas frustrações, e ele não tem culpa que me frustraram. Vou perguntar para você: o que Jesus fez para você? Quem te frustrou não foi Deus, foi as pessoas. Emaús não é o teu lugar. Volta para Jerusalém. Jesus não vai te perder para a frustração. Ele vai atrás de você. Ele vai te arrancar da frustração. Ele vai na mesa de Emaús, porque Jesus não perde ninguém para a frustração. Não perde.
Ele vai até Emaús para dizer para eles algo importante. Você sabe onde é que é o teu lugar. Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Deus te trouxe aqui para te curar da tua frustração. Deus te trouxe aqui para te curar da tua frustração. Fecha os olhos, não fique de olho aberto.